Bem-vindo ao Adoções do Reddit, onde histórias reais de adoção ganham voz. Aqui você vai ouvir relatos verdadeiros de pessoas que vivenciaram a adoção de diferentes perspectivas. Pais adotivos, filhos que foram adotados, famílias biológicas que tomaram decisões difíceis e todos os desafios emocionais, legais e sociais desse processo. Histórias de amor incondicional, de busca por identidade, de superação, de dor, de alegria e da realidade crua da adoção no Brasil. Esta é uma história real, compartilhada anonimamente no Reddit. Alguns detalhes foram alterados para proteger a identidade das pessoas envolvidas. Oi, pessoal! Meu nome é Thiago, tenho 35 anos, sou casado com a Juliana, que tem 33 anos, a gente mora no Rio de Janeiro, e eu preciso desabafar sobre uma situação absolutamente aterrorizante que está acontecendo na minha vida, uma situação que me faz acordar no meio da noite suando frio, olhando pela janela esperando ver homens armados invadindo minha casa. Uma situação que me faz ter medo de sair na rua, medo de levar meu filho na escola, medo de atender o telefone, medo de abrir a porta. Porque há 7 meses meu irmão mais velho, o Diego, que tinha 38 anos, e a esposa dele, a Fernanda, que tinha 36 anos, foram executados. Foram assassinados com 12 tiros cada um, dentro do carro, na frente da casa deles, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio. E a polícia classificou como latrocínio, como assalto seguido de morte, disseram que foi assalto, que bandidos tentaram roubar o carro, eles reagiram e foram mortos. Mas era mentira, era tudo mentira, não foi assalto, foi execução, encomendada, planejada. E eu descobri isso. Eu descobri que o Diego estava investigando por conta própria um esquema gigantesco de milícia que controla 15 favelas na zona oeste do Rio. Uma milícia comandada por policiais, por bombeiros, por políticos. Uma milícia que mata, que extorque, que expulsa moradores, que controla tudo: transporte, gás, água, internet, TV a cabo pirata, e que fatura milhões de reais por mês. E o Diego tinha provas, ele tinha nomes, fotos, gravações, documentos, e ele ia entregar tudo para o Ministério Público, para a imprensa, e eles descobriram, e eles o mataram. Mataram ele e a esposa dele, e fizeram parecer assalto, e eu assumi a guarda do filho deles, meu sobrinho Matheus, que na época tinha 6 anos. E há 4 meses a adoção foi finalizada, e o Matheus se tornou oficialmente meu filho, e eu estava tentando reconstruir a vida dele, dar amor, segurança, mas há 2 meses minha vida virou um inferno absoluto, porque eu comecei a investigar a morte. Do meu irmão, eu encontrei as provas que ele tinha escondido, e a milícia descobriu. E eles estão me ameaçando de morte. Eles invadiram minha casa, espancaram minha esposa, sequestraram meu sobrinho por 8 horas para me dar um recado. Disseram que se eu não entregar as provas, eles vão matar todo mundo. Vão matar eu, minha esposa, meu filho adotivo, e vão fazer parecer acidente. E eu descobri que o comandante da milícia é um capitão da Polícia Militar, o capitão Marcelo Tavares, que tem 28 anos de corporação, que é condecorado, respeitado e que trabalhou no mesmo batalhão que o Diego. E ele tem proteção política. Tem vereadores, deputados e até um senador na folha de pagamento da milícia. E eu estou encurralado, completamente encurralado, porque se eu denunciar, eles me matam. Se eu não denunciar, eles me matam também. E eu estou pensando seriamente em fugir do Rio de Janeiro, em pegar minha esposa e meu filho e desaparecer, mudar de identidade, ir para outro estado, para outro país, porque essa é a única forma de sobreviver. E eu não sei o que fazer. Eu estou desesperado, apavorado, e eu preciso de ajuda, de conselho, de qualquer coisa. Deixa eu começar do início porque essa história é extremamente complexa, extremamente perigosa, e tem camadas de corrupção, de violência, de poder paralelo que eu nunca imaginei que existissem tão próximas de mim. E vocês precisam entender todo o contexto para compreender a gravidade da situação que eu estou vivendo. E por que eu estou considerando abandonar tudo, minha casa, meu trabalho, minha vida, e fugir com minha família. O Diego era meu irmão mais velho. A gente sempre foi muito próximo, muito unido. Ele era 3 anos mais velho que eu. E ele sempre foi meu herói, meu exemplo. Ele era policial militar. Ele entrou na PM aos 18 anos, fez carreira. E ele era um policial honesto, dedicado. Ele realmente acreditava que podia fazer a diferença, que podia ajudar as pessoas, proteger a comunidade, e ele era respeitado, querido pelos colegas, pelos moradores das áreas onde ele trabalhava. O Diego era casado com a Fernanda há 12 anos. Eles se conheceram na igreja, se apaixonaram, casaram e tiveram o Matheus,
que hoje tem 6 anos, quase 7, e era um menino lindo, esperto, alegre. E o Diego e a Fernanda eram pais dedicados, amorosos. Eles faziam tudo pelo filho. E a gente tinha uma relação muito boa, muito próxima. Eu e minha esposa Juliana éramos padrinhos do Matheus. A gente se via toda semana, almoçava junto, passeava. E era uma relação muito boa. Eu sou engenheiro civil, trabalho em uma construtora. E a Juliana é professora de inglês. A gente não tem filhos biológicos. A gente tentou por anos, fez tratamentos, mas não conseguiu. E a gente tinha aceitado. E a gente era muito apegado ao Matheus. Ele era como um filho para a gente e a gente amava ele muito. Mas há cerca de 1 ano, o Diego começou a ficar estranho. Ele estava preocupado, tenso. Ele dizia que tinha descoberto algo muito grave, muito perigoso, relacionado ao trabalho dele, e que ele estava investigando, mas que ele não podia falar muito, que era perigoso. E eu fiquei preocupado. E eu perguntei se ele queria ajuda, se ele queria que eu fizesse algo. Mas ele disse que não, que ele precisava fazer isso sozinho, que era a responsabilidade dele como policial, como cidadão. Nos meses seguintes, o Diego ficou cada vez mais paranoico. Ele dizia que ele estava sendo vigiado, que ele achava que tinha gente seguindo ele, e que ele estava com medo, muito medo. Não por ele, mas pela Fernanda e pelo Matheus. E ele começou a deixar o Matheus mais tempo com a gente. Ele pedia pra gente buscar o menino na escola, pra ficar com ele nos finais de semana, e eu achei estranho, mas eu não questionei muito. Eu achei que ele estava apenas sobrecarregado com o trabalho. O Diego me disse, cerca de 3 semanas antes de morrer, que ele tinha descoberto algo horrível, algo que ia abalar toda a cidade, e que ele ia denunciar, que ele tinha provas, muitas provas, e que ele ia entregar para o Ministério Público, para a imprensa, e que ele estava com medo, muito medo, porque as pessoas envolvidas eram poderosas, eram perigosas, e que se elas descobrissem que ele sabia, elas podiam fazer algo contra ele, contra a família dele, e eu fiquei apavorado, e eu disse para ele, não fazer nada sozinho, para ele me contar o que era, para a gente ir juntos na polícia. Mas ele disse que não, que ele não podia confiar na polícia, que tinha gente da polícia envolvida, e que ele precisava fazer isso sozinho, e que ele ia me contar tudo depois que denunciasse, e eu fiquei preocupado, muito preocupado, mas eu respeitei a decisão dele. E então, há 7 meses, em março deste ano, eu recebi uma ligação da polícia de noite, por volta das 23 horas, dizendo que o Diego e a Fernanda tinham sido mortos, que eles tinham sido baleados dentro do carro, na frente da casa deles, e que aparentemente tinha sido assalto, latrocínio, e eu fui correndo para lá, e quando eu cheguei a rua estava isolada. Tinha polícia, perícia, ambulância, e o carro do Diego estava crivado de balas. Tinha sangue por todo lado, e eles não me deixaram ver os corpos. Eles só me disseram que eles tinham sido mortos com vários tiros, 12 tiros cada um, e que provavelmente tinha sido assalto, tentativa de roubo do carro, e que eles tinham reagido e foram mortos, e os bandidos fugiram sem levar nada. Eu fiquei em choque, completamente em choque. Eu não conseguia acreditar, não conseguia aceitar, porque aquilo não fazia sentido. 12 tiros em cada um. Isso não é assalto, isso é execução. E eu disse isso para a polícia. Eu disse que tinha algo errado, que o Diego estava investigando algo, que ele tinha me dito que estava em perigo. Mas eles não me ouviram. Eles disseram que a cena era clara, que era latrocínio, assalto seguido de morte, e que eles iam investigar, mas que provavelmente tinha sido bandidos da região, e eles classificaram como latrocínio e começaram a investigação. O Matheus estava na minha casa quando os pais morreram. Ele tinha dormido lá porque o Diego tinha pedido. Ele disse que ia sair com a Fernanda, que ia resolver uma coisa importante. E quando eu tive que contar para ele que os pais tinham morrido, foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. Ele tinha apenas 6 anos. E ele não entendia. Ele perguntava por que os pais tinham morrido. E eu não sabia o que dizer. Eu só chorava e abraçava ele. Eu assumi a guarda provisória do Matheus, porque ele não tinha mais ninguém. O Diego e a Fernanda eram filhos únicos. Os pais deles já tinham morrido. E eu era o tio, o padrinho, a pessoa mais próxima, e eu levei ele definitivamente para a minha casa. E eu comecei a cuidar dele. E foi muito difícil porque ele estava traumatizado. Ele chorava todas as noites, ele tinha pesadelos, e ele se sentia abandonado. E eu e a Juliana tentávamos confortá-lo, dizer que a gente estava ali, que a gente ia cuidar dele. Mas era muito difícil. Eu coloquei ele em terapia, com uma psicóloga especializada em luto e trauma infantil, e aos poucos ele foi melhorando, foi se adaptando, e ele começou a me chamar de pai, e a Juliana de mãe, e eu percebi que ele precisava de estabilidade, de uma família.
e eu decidi que eu queria adotá-lo oficialmente, que eu queria ser o pai dele, e eu entrei com o pedido de adoção. O processo foi relativamente rápido, porque eu já tinha a guarda provisória, porque eu era o tio, o padrinho, a pessoa mais próxima, e porque não havia outros parentes. E há 4 meses a adoção foi finalizada, e o Matheus se tornou oficialmente meu filho, Matheus Silva Costa, com o meu sobrenome, e eu estava tão feliz, tão realizado, porque eu tinha um filho, e eu ia fazer de tudo para dar uma vida boa para ele, para honrar a memória do Diego e da Fernanda. Mas eu nunca parei de investigar. Eu nunca aceitei a versão do latrocínio, e eu comecei a revirar todas as coisas do Diego, todos os pertences dele, procurando pistas, procurando as provas que ele tinha dito que estava juntando, e eu encontrei, gente, eu encontrei um HD externo escondido dentro de uma caixa de ferramentas no armário dele. Um HD que tinha uma etiqueta escrita Backup Confidencial. E eu levei para casa. E eu abri no meu computador, e quando eu vi o que tinha ali, gente, eu fiquei gelado, completamente gelado de horror e de medo. O HD tinha centenas de arquivos. Tinha fotos, vídeos, documentos, gravações de áudio, planilhas, e tudo era relacionado a uma milícia. Uma milícia que controla 15 favelas na zona oeste do Rio de Janeiro, nas regiões de Jacarepaguá, Cidade de Deus, Gardênia Azul, Curicica, Tanque, Pechincha, Freguesia e outras comunidades, e a milícia controla tudo nessas áreas. Eles controlam o transporte alternativo, as vans, os mototáxis, eles controlam o fornecimento de gás, botijões de gás que eles vendem. Com preço inflacionado, eles controlam a distribuição de água em áreas onde não tem saneamento básico, eles vendem água em caminhões-pipa, eles controlam a internet, eles instalam internet pirata e cobram mensalidade. Eles controlam a TV a cabo, eles instalam TV a cabo pirata e cobram mensalidade. E eles cobram taxa de segurança. Eles vão em todos os comércios, em todas as casas, e cobram uma taxa mensal de segurança. E quem não paga é ameaçado, é espancado, tem o comércio destruído, ou é morto. E eles expulsam moradores que não pagam. Eles invadem a casa, tiram a família à força e vendem a casa para outra pessoa. O Diego tinha documentado tudo. Ele tinha fotos dos milicianos cobrando as taxas. Ele tinha vídeos de espancamentos, de ameaças, de execuções. Ele tinha gravações de áudio de conversas entre os milicianos, planejando ações, planejando cobranças, planejando execuções. E ele tinha documentos, planilhas financeiras, que mostravam quanto a milícia arrecadava por mês. E era muito dinheiro, gente. Muito dinheiro. A planilha mostrava que a milícia arrecadava cerca de 2 milhões de reais por mês, só com as taxas de segurança, o transporte alternativo, o gás, a água, a internet e a TV a cabo. E esse dinheiro era dividido entre os membros da milícia. E uma parte era paga para políticos, para vereadores, para deputados e até para um senador, como propina, como proteção política. O Diego tinha também uma lista com nomes de todos os membros da milícia, e tinha nomes de policiais militares, de bombeiros, de seguranças particulares, de ex-policiais, e tinha o nome do comandante, o líder da milícia. E quando eu vi o nome, eu fiquei chocado, completamente chocado. Era o capitão Marcelo Tavares, um policial militar com 28 anos de corporação, que é condecorado, que recebeu medalhas, que é respeitado e que trabalhou no mesmo batalhão que o Diego. Eles eram colegas. E o Diego descobriu que o Marcelo comandava a milícia. E ele ficou horrorizado. E ele começou a investigar. O Diego tinha escrito também um relato detalhado de como ele descobriu. Ele disse que ele começou a desconfiar quando ele percebeu que alguns colegas da PM estavam com muito dinheiro, estavam comprando carros caros, casas, e ele começou a investigar. E ele descobriu que eles faziam parte da milícia. E ele começou a seguir eles, a observar, e ele descobriu o esquema todo. E ele começou a juntar provas, ele instalou câmeras escondidas, ele gravou conversas, e ele juntou tudo. E ele ia denunciar. Ele ia no Ministério Público, na imprensa. E ele ia expor toda a milícia, todos os envolvidos, inclusive os políticos que recebiam propina. Mas ele nunca conseguiu, porque ele foi morto antes. E agora eu entendia. Eu entendia que ele não tinha morrido em assalto, que ele tinha sido executado, que a milícia descobriu que ele sabia, que ele tinha provas. E eles o mataram. Mataram ele e a Fernanda, e fizeram parecer assalto, latrocínio, e provavelmente foram policiais da própria milícia que fizeram, e por isso a investigação foi arquivada tão rápido, porque eles controlam a investigação, eles são a polícia. Eu fiquei com aquele HD nas mãos, e eu não sabia o que fazer.
Eu sabia que eu precisava denunciar, que eu precisava levar aquilo para as autoridades, mas eu também sabia que era perigoso, muito perigoso, porque a milícia tinha policiais, tinha políticos, e se eu denunciasse, eu podia ser morto também. Mas eu não podia ficar calado, eu não podia deixar que aqueles assassinos continuassem matando, extorquindo, destruindo vidas. Então eu decidi que eu ia denunciar, mas eu ia fazer do jeito certo. Eu ia me proteger. Eu fiz cópias do HD, várias cópias. E eu deixei com pessoas de confiança, com o meu advogado, com um amigo jornalista, e eu fui no Ministério Público Federal, porque eu não confiei na Polícia Estadual. E eu entreguei uma cópia do HD, e eu contei tudo, e eu mostrei as provas, e os promotores ficaram chocados, horrorizados, e eles disseram que iam investigar, que iam prender os milicianos, que iam desmantelar a milícia, e eles pediram sigilo absoluto. Eles pediram para eu não contar para ninguém, para não vazar, e eu concordei. O Ministério Público começou a investigação, eles analisaram o material, eles confirmaram que era real, que não era montagem, e eles começaram a identificar os milicianos, e eles começaram a planejar uma operação grande, uma operação para prender todos os envolvidos, inclusive o capitão Marcelo Tavares. E eles também começaram a investigar a morte do Diego e da Fernanda. Eles pediram uma nova perícia, uma análise balística, e eles descobriram que os tiros que mataram o Diego e a Fernanda foram dados com armas de uso restrito, armas que só policiais têm acesso, e que a cena tinha sido forjada para parecer latrocínio, mas que na verdade foi execução, e eles reclassificaram a morte como homicídio doloso qualificado. Eu achei que finalmente a justiça ia ser feita, que os milicianos iam ser presos, que o capitão Marcelo ia ser preso, mas eu estava errado, muito errado, porque a milícia descobriu que eu tinha entregado as provas para o Ministério Público, e eles começaram a me ameaçar, a me perseguir, a me aterrorizar. Primeiro eu comecei a receber ligações anônimas, no meu celular, no telefone fixo de casa, ligações onde a pessoa não falava nada, só ficava em silêncio, e depois desligava, e isso acontecia várias vezes por dia, de madrugada, e eu sabia que era intimidação, que eles queriam me assustar. Depois eu comecei a perceber que eu estava sendo seguido. Eu via o mesmo carro atrás de mim quando eu ia para o trabalho, quando eu ia buscar o Matheus na escola, e eu fiquei paranoico, com medo. E eu contei para o Ministério Público, e eles disseram que iam me colocar em proteção, mas que ia demorar alguns dias para organizar. E eu fiquei esperando, com medo, muito medo. E então, há 2 meses, aconteceu o pior dia da minha vida. Eu estava no trabalho, e a Juliana estava em casa. Era meio-dia, e ela ouviu batidas fortes na porta. E quando ela abriu, sem olhar pelo olho mágico, 3 homens armados invadiram a casa. Eles estavam com a cara coberta, com capuzes, e eles estavam armados com pistolas. E eles empurraram a Juliana para dentro. E eles começaram a revirar a casa, procurando algo, e eles perguntavam onde estava o HD, onde estavam as provas, e a Juliana dizia que não sabia, que ela não sabia de nada, e eles não acreditaram. E eles começaram a espancá-la. Eles bateram nela, chutaram, e ela ficou no chão, sangrando, chorando. E eles continuaram revirando a casa, quebrando tudo. E eles não encontraram nada, porque o HD estava com o Ministério Público, e as cópias estavam com o advogado e com o jornalista. E eles ficaram furiosos. E eles disseram para a Juliana que se eu não entregasse as provas, eles iam voltar. E iam matar todo mundo. E eles foram embora. A Juliana conseguiu ligar para mim, chorando, desesperada. E eu saí correndo do trabalho. E quando eu cheguei em casa, ela estava no chão, machucada, sangrando, e a casa estava destruída, tudo quebrado. E eu chamei a ambulância e levei ela para o hospital, e ela ficou internada por 3 dias. Ela teve costelas fraturadas, hematomas por todo o corpo e trauma psicológico. E eu fiquei desesperado, completamente desesperado, porque eu tinha colocado minha esposa em perigo. E eu não sabia o que fazer. Eu contei para o Ministério Público o que tinha acontecido, e eles aceleraram a proteção. Eles colocaram seguranças na minha casa, seguranças armados, 24 horas por dia, e eles disseram que a operação para prender os milicianos estava sendo planejada, e que ia acontecer em breve, e que eu precisava aguentar firme, que logo ia acabar. Mas não acabou. Piorou. Muito pior. Porque uma semana depois eu fui buscar o Matheus na escola, e quando eu cheguei na escola, a diretora me disse que o Matheus não estava lá, que ele tinha sido buscado mais cedo, por um tio, e eu fiquei gelado, completamente gelado, porque eu não tenho irmãos além do Diego, e eu disse que não tinha nenhum tio, e a diretora ficou pálida, e ela me mostrou as câmeras de segurança, e eu vi 2 homens que eu não conhecia, entrando na escola.
conversando com a secretária, dizendo que eram tios do Matheus, que tinham autorização para buscá-lo, e a secretária, que era nova, que não conhecia a situação, deixou, e eles levaram o Matheus. E eu entrei em pânico, completamente em pânico. Eu liguei para a polícia, para o Ministério Público, e eles começaram a procurar. E eu fiquei desesperado, chorando, porque eles tinham sequestrado meu filho de 6 anos. Eu passei as 8 horas mais longas, mais agonizantes da minha vida, sem saber onde o Matheus estava, se ele estava bem, se ele estava vivo, e eu rezava, eu implorava para Deus que ele estivesse bem, que eles não fizessem nada com ele. E então, às 20 horas, eu recebi uma ligação de um número desconhecido. E quando eu atendi, era uma voz de homem, uma voz grossa, ameaçadora. E ele disse: "Tiago, a gente tem um menino. Ele está bem, por enquanto. Mas se você não entregar as provas, se você não parar com essa palhaçada de denúncia, a gente vai matar ele. E depois a gente vai matar você e sua esposa. E a gente vai fazer parecer acidente. Entendeu? Você tem 48 horas para entregar todas as cópias do HD, todas as provas. E para falar para o Ministério Público arquivar a investigação, senão o menino morre." Eu fiquei desesperado. Eu disse que eu ia fazer o que eles queriam, que eu ia entregar tudo, que eu só queria meu filho de volta. E ele disse que eles iam me ligar de novo para combinar a entrega. E ele desligou, e eu fiquei ali, tremendo, chorando. E meia hora depois eu recebi outra ligação, do mesmo número, e o homem disse que eles iam devolver o menino como gesto de boa vontade, para mostrar que eles eram sérios, e que eu tinha 48 horas. E ele disse o endereço de onde eu podia buscar o Matheus. Era uma rua em Jacarepaguá, e eu fui correndo para lá, com a polícia, e quando eu cheguei o Matheus estava lá, sozinho, sentado na calçada, chorando. E eu corri e abracei ele, e ele estava apavorado, tremendo, e ele disse que os homens tinham sido ruins com ele, que eles tinham gritado, ameaçado, e que ele estava com muito medo, e eu levei ele para casa, e eu fiquei com ele a noite toda, abraçado, e eu não sabia o que fazer. Eu conversei com o Ministério Público, e eles disseram que eu não podia ceder, que se eu entregasse as provas, eles iam me matar de qualquer jeito, que milicianos não deixam testemunhas, e que a única forma de me proteger era prender eles, e que a operação estava quase pronta, que ia acontecer em uma semana, e que eu precisava aguentar. Mas eu não sei se eu consigo, gente. Eu não sei se eu consigo aguentar, porque eles sequestraram meu filho, eles espancaram minha esposa, e eles estão me ameaçando de morte. E eu estou com medo, muito medo. A Juliana está traumatizada, ela não consegue dormir, ela tem pesadelos, ela tem medo de ficar sozinha em casa, e o Matheus também está traumatizado. Ele não quer ir para a escola, ele tem medo de ser sequestrado de novo, e ele chora toda noite. E eu me sinto impotente, completamente impotente, porque eu não consigo proteger minha família. Eu descobri, através do meu amigo jornalista que está investigando, que o Capitão Marcelo Tavares é muito poderoso. Muito mais poderoso do que eu imaginava. Ele tem 28 anos de corporação. Ele é condecorado, ele tem medalhas de bravura e ele tem conexões políticas muito fortes. Ele tem vereadores na folha de pagamento da milícia. Ele tem deputados estaduais e ele tem até um senador, o senador Paulo Henrique, que recebe propina da milícia e que protege o Capitão Marcelo e que usa a influência dele para impedir investigações, para arquivar processos, e é por isso que a milícia opera há tantos anos sem ser incomodada. O meu amigo jornalista também descobriu que a milícia já matou mais de 50 pessoas nos últimos 5 anos. Pessoas que não pagaram as taxas, pessoas que denunciaram, pessoas que atrapalharam os negócios deles, e eles matam e fazem parecer assalto, latrocínio, acerto de contas entre bandidos, e a polícia arquiva, porque a própria polícia faz parte da milícia, e é um ciclo vicioso, um ciclo de violência, de impunidade, e eu estou no meio disso, e eu não sei como sair. Eu estou pensando seriamente em fugir, em pegar a Juliana e o Matheus, e sair do Rio de Janeiro, ir para outro estado, para São Paulo, para Minas Gerais, para o Sul, para qualquer lugar longe daqui, e mudar de identidade, mudar de nome, desaparecer, porque eu acho que essa é a única forma de sobreviver. Porque se eu ficar aqui, eles vão me matar, eles vão matar minha família, e eu não posso deixar isso acontecer. Mas ao mesmo tempo eu sei que se eu fugir, se eu desistir, a milícia vai continuar operando, vai continuar matando, extorquindo, destruindo vidas, e o Diego vai ter morrido em vão, e todas as provas que ele juntou, todo o risco que ele correu, vai ter sido inútil. E eu não sei se eu consigo viver com isso, com a culpa de ter desistido.
de não ter feito justiça pelo meu irmão. O Ministério Público está insistindo que eu aguarde, que a operação está quase pronta, que eles vão prender todos os milicianos, inclusive o capitão Marcelo, e que depois disso eu vou estar seguro. Mas eu não sei se eu acredito. Eu não sei se eles vão conseguir prender todos, porque a milícia é grande, tem muitos membros e tem proteção política, e eu tenho medo de que mesmo depois da operação eles continuem me perseguindo, me ameaçando, e que eu nunca vá estar realmente seguro. A Juliana quer fugir, ela está apavorada. Ela não aguenta mais viver com medo, com seguranças armados na porta de casa, com medo de sair na rua. E ela quer ir embora, quer recomeçar em outro lugar. E eu entendo ela. Eu entendo perfeitamente, porque eu também estou exausto. Estou cansado de ter medo, de olhar para trás o tempo todo, de ter medo de atender o telefone, de abrir a porta. O Matheus não entende o que está acontecendo. Ele é muito pequeno, ele só sabe que ele foi sequestrado, que homens ruins levaram ele, e que ele está com medo, muito medo. E ele pergunta se os homens vão voltar, se eles vão levar ele de novo, e eu digo que não, que eu vou proteger ele. Mas eu não sei se eu consigo. Eu não sei se eu tenho poder para proteger ele contra uma milícia armada, violenta, que mata sem piedade. Eu também descobri que o Diego não foi o primeiro policial a tentar denunciar a milícia, que há 3 anos um outro policial, o sargento Roberto, tinha feito uma denúncia interna, dizendo que ele suspeitava que alguns colegas faziam parte de milícia. Mas a denúncia foi arquivada, e o sargento Roberto foi transferido para outro batalhão, e 6 meses depois ele foi morto, em uma suposta troca de tiros com bandidos. Mas todo mundo sabe que foi execução, que a milícia matou ele, e ninguém fez nada. E é por isso que o Diego não confiou na polícia. E é por isso que ele foi direto para o Ministério Público. Mas mesmo assim, ele foi morto antes de conseguir denunciar. Eu estou documentando tudo. Eu estou gravando todas as conversas. Eu estou guardando todos os documentos, todas as provas. E eu estou compartilhando tudo com pessoas de confiança, com o meu advogado, com jornalistas, para que se algo acontecer comigo, se eu for morto, eles saibam a verdade. E eles possam continuar lutando. E eles possam expor a milícia, expor o capitão Marcelo, expor os políticos corruptos que protegem eles. Eu também fiz um vídeo onde eu conto toda a história, onde eu mostro as provas. E eu deixei esse vídeo com o meu advogado, com instruções de que se algo acontecer comigo, ele deve publicar o vídeo na internet, nas redes sociais, para que todo mundo saiba a verdade, para que a milícia seja exposta, para que o capitão Marcelo seja exposto, para que os políticos sejam expostos. O prazo de 48 horas que eles me deram já passou. E eles ligaram de novo, e eles disseram que eu tinha mais uma semana, uma última chance, e que se eu não entregasse as provas eles iam matar minha família. E eu disse que eu precisava de tempo, que eu estava tentando recuperar as cópias. E eles disseram que eu tinha uma semana, e que depois disso eles não iam ter mais paciência. E eu estou desesperado, porque a operação do Ministério Público está marcada para daqui a 5 dias. E eu não sei se eu vou conseguir aguentar até lá. E eu não sei se a operação vai dar certo, se eles vão conseguir prender todos. Então é isso, gente. Essa é a minha história, meu pesadelo. E eu estou compartilhando aqui porque eu preciso de apoio, preciso de forças, preciso saber que eu não estou sozinho e que no final a justiça vai prevalecer, que a milícia vai ser desmantelada, que o capitão Marcelo vai ser preso, que os políticos corruptos vão ser expostos e que eu vou conseguir proteger minha família e que a gente vai poder viver em paz, sem medo, sem ameaças. Se alguém tiver algum conselho, alguma palavra de apoio, eu agradeço muito, porque eu preciso de forças. Eu preciso acreditar que vai dar tudo certo, que a verdade vai vencer, e que aqueles assassinos vão pagar pelo que fizeram, porque eles mataram meu irmão, mataram minha cunhada, sequestraram meu filho, espancaram minha esposa, e eles não podem sair impunes. A operação está marcada para daqui a 5 dias, e eu vou atualizar vocês sobre o que acontecer. E eu realmente espero, que seja o fim desse pesadelo, que a gente possa finalmente respirar aliviado, e que a justiça prevaleça, porque a justiça precisa prevalecer, sempre, principalmente quando se trata de combater a corrupção, a violência, o crime organizado. Obrigado por lerem, obrigado pelo apoio, e por favor mandem energias positivas. Orem por nós, torçam por nós, porque a gente precisa muito. E eu espero poder voltar aqui em breve com boas notícias, com a notícia de que a milícia foi desmantelada, de que o capitão Marcelo foi preso, de que os políticos foram expostos, e de que a gente finalmente está seguro, e de que o Diego e a Fernanda finalmente tiveram justiça.